Boa noite, mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 152. Boa noite. E você, Gilberto? Olá, boa noite. Estamos ao vivo, sejam bem-vindos a todos. Hoje o projeto Iniciação, número 152. Estamos aí. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui, seguindo esse nosso encontro, né? Esse nosso programa semanal chamado Projeto Iniciação. Sempre repetindo, não me canso de repetir, né? Isso é uma verdade. O projeto Iniciação é o projeto mais importante que um ser humano tem para realizar na face da Terra. A pessoa pode ter projeto social, projeto assim, familiar, projeto de tudo é do projeto, né? Mas o projeto mais importante é o projeto Iniciação, o seu autoconhecimento. E para que a pessoa desenvolva esse projeto de iniciação, ela não pode fazer sozinho. Quer dizer, sozinho não. Ela não pode fazer desligado do conhecimento iniciado das idades. Isso aí faz parte do ensinamento dos mestres. Né? É necessário, isso desde tempos muito antigos, não é coisa de agora, né? Desde tempos antigos. O ser humano tem que se filiar a uma escola iniciática para seguir rigidamente as indicações dos mestres, né? Que comandam esse desenvolvimento espiritual da humanidade. A pessoa pode escolher a escola que mais lhe convier. No mundo, no planeta Terra, deve ter muitas variedades, muitas correntes, né? Então a pessoa pode ter o livre-arbítrio de escolher a que mais lhe agradar. Mas, de nossa parte, nós convidamos a todos que estão nos ouvindo que venham proceder o seu processo de autoconhecimento e de iniciação, seu projeto de iniciação, na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa pode fazer isso? Muito simples. Entra na Eubiose, entra na internet, busca e vai encontrar lá o site da Eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose. Nesse site tem um botãozinho lá, o botãozinho está assim, onde estamos? Né? Clica lá no botão e a pessoa tem a possibilidade de entrar em contato com todos os departamentos existentes aqui no Brasil e no exterior. Né? Então, a pessoa, é necessário fazer isso. A pessoa entra em contato com o departamento e estabelece o início dessa sua relação com a Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Devemos dizer que existem graus de realização desse conhecimento. O primeiro grau é o grau peregrino, que já está em andamento em todos os departamentos aqui no Brasil. Né? Então, a pessoa tem que entrar em contato com o departamento, ali no site ela vai encontrar o telefone, o endereço, o e-mail, tudo, né? Ela entra em contato e faz a sua ligação e estabelece a data para o curso já está em andamento, né? Muitos já começaram em janeiro, inclusive. Mas dá tempo ainda se a pessoa tiver afim, dá tempo ainda. Muito bem. Então, queremos dizer, tem uma outra... É claro que é importante que a pessoa, se possível, entre em contato com o departamento existente na sua cidade, porque assim ela vai ter a possibilidade de fazer o curso presencial. O curso presencial realmente é o indicado. Né? Agora, se não tiver um departamento na sua cidade, ou for uma cidade distante, ou ela morar num lugar distante de qualquer departamento, ela pode realizar o chamado EAD, Ensino à Distância. Mas, mesmo assim, ela precisa entrar em contato com o departamento e estabelecer essa ligação, na verdade. Estabelecendo, então, essa ligação, nesse início, ela passa a receber os ensinamentos via internet. Na verdade, pela internet ela recebe essas aulas, né? Então, isso aí tem todo um processo, né, didático, depois do processo iniciático, e assim, aí ela vai... Aí, com o departamento, ela toma conhecimento de todo esse procedimento. Né? Devemos dizer que o primeiro grau chama-se grau peregrino, depois tem mais 4 graus, totalizando 5 graus iniciais. Né?
Totalizando 5 graus, a pessoa, então, tem o direito e a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. A partir daí, então, ela tem participa de tudo, né? Palestras internas, externas, atividades internas e externas de eubiose, ritualísticas, isso é muito importante, participar de rituais, e mais do que nunca, mais importante, ela tem a possibilidade e o direito de ler e estudar as revelações, as cartas de revelação do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Aí está, então, o ponto inicial para o projeto de iniciação através da Sociedade Brasileira de Biose. Sejam bem-vindos em todos. Né? Muito bem. Esse encontro aqui de sábado é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são 2 bases fundamentais que nós seguimos. Né? Nós seguimos os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso augusto mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então está. Esses 2 caminhos são muito unidos, né? A eubiose e a teosofia, né? Dentro de uma harmonia cósmica, isso é muito importante, esse entendimento. Então está. O objetivo do encontro é somente a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, início da era de Aquários. Isso? Início da era de Avatar Maitreya. Nós já fizemos meia dúzia de palestras, né? Quem quiser pode procurar justamente no YouTube, né? Tem lá 6 palestras justamente falando sobre Maitreya, né? O Avatar Maitreya. Tá? Um estudo de enorme importância. Então, devemos dizer que, falando em Maitreya, falando em Brasil, o nosso próprio mestre, o professor Henrique de Souza, ele afirma nos seus ensinamentos que o Brasil é o berço da nova civilização. Na verdade, é daqui do Brasil que está baseado justamente o surgimento de novas possibilidades culturais, educacionais e assim por diante, né? De organização social e assim por diante, chamado genericamente com o nome de nova civilização. E isso despontando para aquilo que hoje na internet está se falando muito, né? De uns anos para cá, caminhando para a 5ª dimensão. Aí está. Nós passamos pela 1ª, 2ª, 3ª, 4ª dimensão, e agora, através justamente da 5ª raça-mãe ariana, nós estamos começando o desenvolvimento, passando por essa grande expansão do planeta Terra para o estado de 5ª dimensão. Então, conforme os nossos irmãos espíritas também, eles falam isso, né? O planeta Terra deixa de ser um planeta de provação para ser um planeta de regeneração. Ou seja, o planeta Terra evolui, né? Tudo no universo evolui. O planeta Terra também, como um planeta, ele vai evoluir, vai passar para um estágio de 5ª dimensão. É claro que muitos passarão por esse estado, seres humanos, e outros seres virão de outras esferas para realizar seus projetos no planeta Terra, e vai haver um intercâmbio muito grande do planeta Terra com os mundos internos, né? Enquanto que o nosso mestre dá uma data específica para o início dessa nova civilização, que é justamente o ano 3005. Ano 3005. Então, nosso mestre até afirma que nesse ano 2005, a Garta virá para a face da Terra. De maneira mais interessante falar é o seguinte: haverá um entrosamento vibracional entre a vibração do ser humano e a vibração dos mundos internos. Então, vai haver uma conexão muito grande entre a vida no planeta Terra e os mundos internos. Isso é muito importante. E daí vai se desenvolver novas possibilidades. A pessoa, então, pode dizer, diante desse ensinamento do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, a pessoa pode dizer assim: mas falta 1000 anos, né? 3005, estamos agora no ano 2005, 1000 anos. O que eu posso fazer com relação a 1000 anos? Aí que está a questão. Pode fazer tudo. Veja bem,
o que tem que se fazer para o 3005 tem que ser feito já, na verdade. Aquilo que vai redundar na passagem da humanidade para esse evento cósmico da quinta dimensão depende daquilo que estivermos fazendo já, na verdade. É claro que devemos também salientar o seguinte, que esse objetivo, esse futuro é inevitável. Olha, vamos dizer o seguinte, o futuro da nova civilização é inevitável. Vai acontecer. Por que vai acontecer? É uma determinação e um plano dado pela lei cósmica justa e perfeita, por Deus. Isso vai acontecer de qualquer maneira. Na verdade, aqueles que estiverem adaptados a esse plano passam para a quinta dimensão. Os que não estiverem adaptados, então, ficam na quarta dimensão, em outros planos dimensionais, para retomar o caminho evolucional, mas ninguém se perde, ninguém vai se perder. Todos têm a oportunidade de alcançar um dia a grande evolução cósmica, né? Que é difícil da gente entender atualmente, mas os grandes mestres nos deixam bastante claro a esse respeito. Né? Inclusive, no Evangelho a gente pode ver em Mateus, Jesus fala sobre o fim dos tempos, né? E as pessoas dizem, às vezes equivocadamente, as pessoas dizem que nós estamos no fim dos tempos. Não, não estamos no fim dos tempos. Não é o fim dos tempos. Jesus, no Evangelho, em Mateus 5, se não me engano, ele diz o seguinte: fim dos tempos, nem os anjos sabem quando será. Isso Jesus falou lá, está no Evangelho escrito. Aliás, terça-feira que vem, nós teremos um encontro aqui nosso, né? Com todos do departamento, aqui no nosso projeto, nosso canal 3005 e todo o público, para falar a respeito justamente de Jesus o Cristo. Então, estão convidados todos, dia 8, hein? Dia 8, terça-feira que vem, todos aqui, 20h40, todos reunidos para falar sobre Jesus o Cristo. Então, Jesus não falou sobre o fim dos tempos. Está no Evangelho. Ele diz assim: o fim dos tempos nem os anjos sabem. Somente o Pai Celestial sabe quando será o fim dos tempos. Agora, a gente pode, então, entender esse fim dos tempos como justamente a ascensão do ser humano até um ponto onde há o fim dos tempos. Ou seja, não há mais presente, passado e futuro, é o aqui e agora. Então, esse talvez seja o significado do fim dos tempos. É o fim daquela essência, daquela concepção polar do passado, do presente e futuro. Fim dos tempos. É o aqui e agora, né? Então, agora, é claro que Jesus falou, só o Pai Celestial sabe a respeito dos fins dos tempos. Mas estamos passando por épocas de transformação. Isso, novas eras de transformação ocorrem no planeta Terra. E esta era que está acontecendo agora, a era de Aquários, nunca aconteceu na face da Terra. É a primeira vez que está acontecendo algo tão distinto e tão importante para a evolução da humanidade, daqueles que estiverem preparados, e também para que o planeta Terra atinja um grau de evolução evolucional relacionado à quinta dimensão. Então, são informações importantes que nós queremos passar aqui nesse início de encontro, né, que são informações importantíssimas. Né? Nós estávamos aqui analisando, seguindo os nossos estudos a respeito de vocábulos estudados por Blavatsky, né? Ela estudava especificamente o significado de vocábulo, dando a perfeita definição desses nomes, né? E que constam da ciência iniciática, né? E o nome que nós estamos analisando, estudando, é justamente a palavra Vishnu, que vem do sânscrito, né? A língua primordial da Índia, né? Uma língua bastante antiga na Índia. Né? Vishnu significa a segunda pessoa da Trimurti, trindade hindu, composta de Brahma, Vishnu e Shiva. O que é Brahma, Vishnu e Shiva? Primeiro, segundo, terceiro trono. Verdade? Brahma é o pai, Vishnu é a mãe,
e Shiva é o filho. Então é a trindade universal, né? Pai, mãe e filho. Né? A palavra Vishnu provém da raiz Vishi, penetrar ou preencher. No Rig Veda, Vishnu não é um deus elevado, mas simplesmente uma manifestação da energia solar, segundo o trono, descrito cruzando aos saltos as 7 regiões do universo em 3 passadas, e envolvendo todas as coisas com o pó dos seus raios de luz. Quaisquer que sejam os outros 6 significados ocultos desta declaração, esta se refere à mesma classe de 7 tipos de 7 e 10 sefirote dos 7 e 3 orifícios do perfeito Adam Kadmon, dos 7 princípios e da tríade superior do homem, etc. Com o passar dos tempos, este tipo místico chega a ser um grande deus, o conservador e renovador, aquele que dá 1000 nomes. É representado também descansando sobre a serpente Ananta, sem fim, símbolo da eternidade. Outras vezes, Vishnu é representado cavalgando a gigantesca ave Garuda, que esotericamente é o símbolo do grande ciclo Mahakalpa. É a manifestação da energia solar, motivo pelo qual é considerado como chefe dos Adityas, ou deuses solares. Nos Puranas, que é um antigo tratado da antiguidade da Índia, né? Nos Puranas, é a personificação da qualidade sátiva. E é também o Prajapati, criador e supremo Deus. Como tal, tem 3 condições. Existem 3 condições. A primeira é de Brahma, é o pai, o criador ativo. A segunda é do próprio Vishnu, o conservador, que é a mãe. E terceiro de Shiva, o Rudra, o poder destruidor. Ou melhor falando, o poder transformador, que é o filho. Vishnu é pintado como uma figura de 4 braços, tendo em cada uma das mãos uma concha, um disco, uma massa e um lótus. Este Deus teve 10 avataras ou encarnações, das quais a principal encontra-se na figura de Krishna, o protagonista do Bhagavad Gita. É isso? É muito importante esse livro, né? Bhagavad Gita, que mostra a relação do ser humano com Krishna, é uma consciência deífica, né? Justamente mostra essa relação do ser humano com esse ser de elevada hierarquia. Né? Matsya, o peixe, o Vishnu transformou-se em peixe para salvar o Manu, não o legislador, mas o Noé hindu, do dilúvio criado por ele próprio, pois estava furioso com a depravação dos homens. Em segundo lugar, Kurma, a tartaruga. Isso ocorreu quando do batimento do mar de leite. E 3, Varaha, o javali. Vishnu transformou-se em javali para salvar o mundo de um poderoso demônio que havia transportado o nosso globo para o fundo do oceano. Após um combate de 1000 anos, o Deus conseguiu a vitória e retornou à superfície com o mundo. Em quarto lugar dessa sequência de observações, Narasimha, o homem-leão. Vishnu encarnado em um ser homem, e leão livrou o mundo de um outro demônio, que havia arrancado de Brahma a promessa de não poder ser morto por nenhum outro animal. Em quinto lugar, temos Vamana, ou anão. Vishnu transformou-se em anão com o objetivo de resgatar os 3 mundos, o poder de Bali, rei demônio, que dele se havia apoderado. Esses são os 4 avatares mitológicos. As outras encarnações são de heróis, isto é, humanas ou quase. 6, como 6º elemento, Parasurama, rama dos machados, que impediu a casta guerreira, os orgulhosos kshatriyas, de suplantar os brahmanes. E em 7º lugar, Rama, de quem se ocupa o Ramayana, que é também um épico extraordinário, que deve ser lido por todos. O Ramayana, um trabalho essencial. Né? 8º lugar, mencionamos Krishna, do qual já falamos, né? Herói de outro grande poema da Índia, o Mahabharata. Olha quantas obras fantásticas, né? Estamos mencionando. Outra obra fantástica ainda, o Mahabharata. Em 9º lugar, Buda,
com o que fundamento do budismo foi incorporado ao hinduísmo. E, em 10º lugar, Kalkin, o cavalo branco. Vishnu encarnará Kalkin quando a época atual estiver preenchido até a borda do cupo da maldade, e no momento em que uma renovação e um renascimento cósmico tenha chegado. Aí está, então, o Kalkin, o cavalo branco. Cavalo branco, né? Então, isso aí é muito importante, todas essas informações, porque muito importantes essas informações para o nosso entendimento desse processo, dentro do processo iniciático. Né? Muito bem. Agora, um outro ponto muito importante que nós queremos abordar aqui é algo extraordinário. É o nome chamado vontade. Olha, vontade. Vamos ver exatamente isso? Vamos ver esse termo vontade, o que está relacionado com isso, né? O que significa, o que nós podemos meditar a esse respeito, né? Vontade. Em metafísica, a filosofia oculta, a vontade é o que governa os universos manifestados na eternidade. A vontade é uma força extraordinária dentro do universo. A vontade é o único princípio do movimento abstrato eterno ou sua essência animadora. A vontade, diz um estudioso chamado Van Helmont, é o primeiro de todos os poderes. Olha, a vontade é o primeiro de todos os poderes. A vontade é a propriedade de todos os seres espirituais, e nele se mostra tanto mais ativamente quanto mais livres da matéria estejam. A gente pode fazer essa coligação, essa conotação, né? A vontade, que é algo lá supremo, e o desejo, que é algo pertinente à nossa manifestação humana, né? A nossa personalidade. Então, vontade não é o desejo. Desejo é algo restrito à egoidade, né? A vontade não, está relacionado justamente ao estado de perfeição que gera os universos, né? E Paracelso, esse grande ser, esse grande estudioso, Paracelso ensina que a vontade determinada é o princípio de todas as ações mágicas. Veja bem, a vontade é o princípio básico da magia. Olha só que interessante, né? A magia, o princípio básico da magia é a vontade. Por não se imaginar perfeitamente os homens e não ter fé nos resultados, as artes ocultas são tão incertas perfeitamente os homens a não ter fé nos resultados, são tão incertas, sendo que podiam ser perfeitamente certas. Como todas as demais forças, a vontade é setenária. Olha, a vontade é setenária em seus graus de manifestação. Emanando da única, eterna, abstrata e puramente inativa da vontade, Atman Layan conversa em Budi, em seu estado de alaya, desce como Mahatmanas e vai descendo a escala de graus até chegar o ser divino Eros, em sua manifestação inferior, animal, o desejo erótico. A vontade, como princípio eterno, não é espírito nem substância, mas ideação externa. Como muito bem expressou Schopenhauer, um filósofo, né, muito importante da humanidade, Schopenhauer, em seu Para-Herga, na realidade pura não há matéria nem espírito. Veja, Schopenhauer falou o seguinte: na realidade pura não há matéria nem espírito. A tendência à gravitação numa pedra é tão inexplicável quanto o pensamento no cérebro humano. Se a matéria pode, ninguém sabe por quê, cair no chão, pode também, ninguém sabe por quê, pensar. Tão prontamente também na mecânica como saímos do terreno do puramente matemático, da mesma forma chegamos à inescrutável adesão, gravitação, etc. Nos encontramos frente a fenômenos que para nossos sentidos são tão misteriosos quanto a vontade. A vontade é do manas superior. Vontade do manas superior. É a tendência universal harmônica que atua através do manas superior. Através de nossa vontade, manifestando-se como desejo,
atraímos ou repelimos os objetos que nos rodeiam. Aquilo que desejamos apaixonadamente ou queremos, de modo resoluto, vem a nós. A ação de nossa vontade ou desejo sobre os objetos e as pessoas que nos rodeiam leva à reação de aproximação ou afastamento. As pessoas chamadas de afortunadas são aquelas que estão dotadas de desejos poderosos e vontade energética, um magnetismo sutil. Leva às mãos aquilo que desejam. É preciso que tal força seja sustentada e enérgica para que atue vivamente, porém com segurança. E se estudarmos com atenção o mundo que nos circunda, veremos claramente demonstrada a existência dessa força em nós mesmos e nos demais. Isso, veja bem, o Schopenhauer falava isso, né? Essa vontade existe em nós perfeitamente, né? Quando nós desenvolvemos, através do autoconhecimento, a nossa consciência superior, a vontade de nós torna-se algo maravilhoso, né? Ou seja, por isso que Jesus, no Evangelho, ele afirmou o seguinte: vós sois deuses. Né? Temos a possibilidade de desenvolver extremamente o poder da vontade. É o reflexo da vontade divina em nós que diz: seja força em nós mesmos e nos demais. Ou seja, então a vontade divina em nós que diz: seja e eis que é. O estudante recordará como Dante fala da divindade, para a qual a vontade e ato são a mesma coisa. A vontade, como já se disse, é a força das forças. É o supremo arcano da alta magia. Veja bem, a vontade é justamente o fundamento da alta magia. Através da vontade suprema, desenvolvida em um ser humano, ou especificamente num mestre, a vontade desenvolvida plenamente, produz a possibilidade da realização dos atos de magia. Na verdade, atos de magia, isso nós temos, né? O nosso próprio Cristo, nós vamos falar agora dia 8, né, sobre Jesus Cristo, fazendo curas e atos de magia, né? Mas esse ato de magia, de curas, etc., são determinados pela consciência elevada que interpenetra, que evolve, né, dos seres superiores. Né? Então, um ser superior e tem essa capacidade, de, através da sua vontade, produzir atos mágicos, magia. Né? Isso é muito importante. Então, esse conhecimento fantástico a respeito da vontade. Muito bem. Vamos caminhando aqui mais à frente. Vamos ver aqui, um momentinho. Mais para frente, vamos seguindo. Vamos ver mais um termo importante, conforme essa indicação que Helena Blavatsky vai nos indicando, que é o nome Vyasa. Vyasa. Vamos ver exatamente? Vamos ver isso aí, então. Perfeitamente essa questão. Né? Literalmente, aquele que se desenvolve ou amplia. Vyasa. Um intérprete, ou melhor, um revelador, porque o que ele explica, interpreta e amplia é um mistério para o profano. Esse termo foi aplicado em tempos antigos aos gurus mais elevados na Índia. Vyasa. Os gurus, os mestres mais elevados da Índia, eram chamados de Vyasas. Houve numerosos Vyasas em Aryavarta. Né? Um deles foi o compilador e ordenador dos Vedas. Olha, um Vyasa foi o compilador dos Vedas, que é um antigo escrito da Índia, né? Escrito muito antigo, né? Outro, o autor do Mahabharata, outra obra maravilhosa da Índia. E o 28º Vyasa, o revelador na ordem de sucessão, e o último dignota foi o autor do Unara Mimamsa, o 6º sistema ou escola da filosofia hindu. Foi também fundador do sistema Vedanta. A data em que floresceu, como foi indicado por alguns orientalistas, é a de 1400 a.C., Vyasa,
Porém, com certeza, essa data é demasiado recente. Aliás, nós já falamos isso, né? Que a história retrata a Índia, dando a sua história como 1400, 1800, no máximo 2000 anos antes de Cristo. Não, isso não é assim. A história da Índia é muito mais antiga do que isso, né? A história da antiga, como já falamos, remonta à própria vinda da quinta raça-mãe, né, a ariana, para o Planalto do Pamir, e depois, há 1 milhão de anos, depois expandindo-se pelas terras da Índia há 900 mil anos atrás. Né? Então, veja bem, a história da Índia começa justamente com a entrada da quinta raça-mãe em seu território, e ali começou a desenvolver-se a primeira raça, a primeira sub-raça ário-hindu. Isso aí remonta a 900 mil anos atrás. Né? É muito antigo. Né? Os Puranas mencionam apenas 28 Vyasas. Os Puranas, esse escrito maravilhoso da Índia, menciona apenas 28 Vyasas, que em várias épocas desceram à Terra para promulgar as verdades védicas, pois existiram muitos mais. Então, os Vyasas são, na verdade, seres, né, determinados por esse nome, seres que vêm de procedência superior para, na Terra, fazer a difusão do conhecimento. Quer dizer, são tupos da divindade dos planos superiores que vêm à Terra para expandir esse conhecimento cósmico entre nós. Né? Krishna Dvaipa é o mais renomado de todos eles, pela importância das obras que compilou, tais como Mahabharata e a Vedanta, diversos Puranas, etc. Esse personagem casou-se com as duas viúvas do seu meio-irmão, o rei Vishiratravirya, que morreu sem sucessão, nas quais teve 2 filhos, Dhritarashtra e Pandu. Então, aí está toda a história. Tudo isso aí faz parte da história da Índia, né? É algo... Quer dizer, é uma história muito extensa, né? Tem muitos livros a esse respeito. E no processo da iniciação, do autoconhecimento, é necessário que a pessoa vá se aprofundando. Né? É claro que a pessoa não vai ter uma visão geral, ampla, de imediato. Né? Aos poucos, a pessoa vai se aprofundando, vai vendo o valor de cada obra dessa e vai retirando dessas obras fatos importantes para a estruturação da sua ideia a respeito do universo, da evolução universal e assim por diante. O mais importante, como sempre afirmamos, é o seguinte, é entender como as coisas funcionam. Né? Então, isso tudo que vem através dessas obras fantásticas da Índia, ou do Egito, ou do Tibete, não chegam por mãos, não são criados por inteligências humanas, não. Eles são obras que vêm dos mundos superiores, são projetadas através de projeções tucuísticas desses seres elevados, e aqui na Terra, então, existem os veículos. Aí sim, existem os veículos, seres humanos que têm a capacidade evolutiva necessária para servir de veículos para a difusão desses conhecimentos. Então, isso é importante para entender como as coisas funcionam. Depois, com o tempo, entendendo, tendo essa visão geral, a gente vai enchendo os vazios dessa estrutura toda com os conhecimentos que a gente vai adquirindo através dos vários estudos, através da ciência iniciática das idades. Então, aí está uma coisa muito importante através desse conhecimento. Muito bem. Vamos seguindo, então, a nossa caminhada aqui. Vamos caminhar a nossa caminhada e vamos agora ver um termo muito importante nesse conhecimento. É um conhecimento muito extenso, né? Que é justamente a denominação yoga. Né? Ou yoga. Um dos seus darsanas, ou escolas filosóficas da Índia, uma escola fundada por Patanjali, embora a verdadeira doutrina yoga, a única, segundo se diz, que ajudou a preparar o mundo para a pregação de Buda, é atribuída com todas as boas razões a Yajnavalkya, o autor de Zatapa Brahmana, do Yajurveda, do Brida Aranayaka e de outras obras famosas. A prática da meditação como meio
condutor à liberação, quer dizer, a meditação como meio condutor à liberação, é isso? Espiritual. Isso é a prática fundamental, né? A prática da meditação. Através dele, obtém-se poderes psicoespirituais e os estados de êxtase provocados conduzem à clara e correta percepção das verdades eternas, tanto do universo visível quanto do invisível. Para nós, existe um universo visível, é isso que nós vemos, através da astronomia, através das nossas percepções, e existe um universo invisível. É um universo que existe com a matéria específica dos níveis específicos, né? Mas invisíveis para nós. Então, a gente pode dizer até que a astronomia, o que a astronomia estuda é apenas a pele do universo. Estuda a pele do universo, a parte exterior do universo, a parte visível. Mas dentro dessa pele existe a parte invisível para nós, que é justamente os inumeráveis planos universais de manifestação da vontade divina, né? Já falamos sobre a vontade divina. Né? A palavra yoga significa literalmente união e é usada no sistema Patanjali para designar a união ou a harmonia do eu humano inferior com o eu divino ou superior, através da prática da meditação. Olha só que importante, né? Então, a palavra yoga tem a palavra união, significa união, justamente da consciência do ser humano com o plano divino. Tem uma correlação com a nossa definição de religião. Tem uma similaridade, né? A religião, aqui no nosso sentido ocidental, religião vem do grego religare. Então, religare quer dizer praticar a religião, ou seja, fazer a união da consciência humana com a consciência superior. Então, yoga e religião têm um sentido similar, muito profundo nesse entendimento, né? É muito importante a gente ter essa visão, né? Muito bem. Graças a essa união mística que estamos falando, a yoga, né? O homem adquire um domínio completo sobre o corpo e a mente e livra-se de todos os entraves do mundo material e desenvolve certas faculdades psíquicas maravilhosas, latentes na espécie humana e que não são a causa de fenômenos estranhos, que parecem verdadeiramente sobrenaturais ou milagrosos a todos que desconhecem a sua causa. Então, é claro que o milagre não existe. Basicamente, isso que nós falamos milagre no mundo religioso não existe. O que existe justamente é a magia. E a magia provém justamente desse estado de união da consciência manifestada com a consciência divina. E que a gente pode falar como yoga, essa união, né? Então, é isso que causa justamente a possibilidade da realização da magia, né? Né? Além do yoga preliminar, que compreende a mortificação, o estudo e a submissão à devoção ao Senhor para obter yoga, é preciso pôr em prática os 8 meios seguintes, denominados yogangas. São 8 caminhos, chamados yogangas, dos quais os 5 primeiros são puramente preparatórios. Então, são 8 caminhos da yoga, né? Os primeiros 5 caminhos são preparatórios, para totalizar depois os 8 caminhos. Né? O primeiro caminho chama-se yama, olha só, yama, que compreende as seguintes regras morais: abstenção de danificar qualquer ser vivo, sinceridade, abstenção de apropriar-se de bens alheios, continência ou castidade, desinteresse ou renúncia a tudo que possa servir de recreação para os sentidos. Não é verdade? Veja bem, continência ou castidade não significa que a sexualidade seja condenada ou restrita por Deus. Não. A sexualidade é divina. O que não pode é justamente usar a sexualidade de maneira profana. Não é verdade? Não. A sexualidade deve ser usada de maneira divina, né? Porque, aliás, o processo de reprodução do ser humano é uma propriedade da divindade, que nos deu essa possibilidade justamente da realização da sexualidade para a reprodutibilidade, né? Então, muito bem. Outra característica, o outro yoganga, né,
justamente é niyama, que compreende as seguintes regras: pureza mental e corporal, alegria, mortificações, estudo de textos sagrados, o próprio abandono à divindade. A questão, essa niyama é justamente a entrega da nossa consciência ao domínio da divindade, né? Isso é muito importante. O terceiro yoganga é asana, ou seja, a atitude corporal adequada à meditação. O quarto momento é o pranayama, predomínio e regulação do alento, prana, que é a grande força que provém do sol, né? A energia que vem do sol, prana. Esse exercício consta de 3 partes: puraka, reshaka e kumbhaka. O quinto estágio, então, nessa sucessão das 8 que estamos observando, é pratyahara, abstração ou retraimento dos sentidos e da mente, afastando-os dos objetos exteriores e atraindo-os para a mente. Então, significa a concentração mental. Justamente esse é o pratyahara, a perfeita concentração mental, né? Graças a esses meios, purifica-se e sublima-se a mente. E então o discípulo encontra-se disposto a passar aos 3 graus superiores do Raja Yoga, que são os seguintes. Então, vimos agora 5 graus, né? Do Raja Yoga, 5 graus iniciais, básicos. Agora tem o 7º, o 6º, o 7º e o 8º, que são os 3 estágios superiores. A gente vê, muito importante isso aí, muito importante esse estudo, né? O 6º estágio é dharana. Dharana, atenção sustentada ou concentração prolongada da mente num único ponto ou objeto determinado. Dharana, a 6ª condição da Raja Yoga, né? Justamente a perfeita concentração mental. Aliás, Dharana foi o nome dado pelo nosso mestre em 1921, na Fundação Material da Obra, né? Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. Dharana, então, significa, é o 6º estágio da yoga, mas do desenvolvimento da yoga, e compreende a perfeita concentração mental, nos libertando das flutuações mentais, tanto exteriores como interiores. O 6º estágio, então, da Raja Yoga é dhyana, ou meditação, ou seja, a contínua e prolongada corrente de pensamento dirigida a um objeto determinado, até chegar-se a absorver-se nele. Então, justamente, dhyana é o estado de meditação. Veja bem, então nós passamos por dharana, que é a perfeita concentração mental, e atingimos dharana, dhyana, que é a meditação. E, finalmente, atingimos um 8º ponto, que é justamente samadhi, ou contemplação estática, em cujo grau superior, denominado asamprajatna samadhi, se chega a perder até a consciência da própria individualidade e a alma unificada em inefável beatitude com o eu superior. Abstrai-se e fica em completo isolamento, que lhe permite transferir a sua esfera de ação para um plano muito mais elevado e sem limites. Isso é entrar em estado de samadhi. Olha só que importante, né? Samadhi. Esses 3 últimos exercícios são designados coletivamente com o nome de samyama. Né? Esses 3 estágios, né? O 6, dharana, 7º, dhyana e o 8º, samadhi, é chamado de samyama. Isso tudo foi dado pelo ensinamento do yoga, né? Justamente nos tempos antigos, na yoga dos tempos antigos, né? Esses 3 estágios últimos são chamados de samyama. O objetivo principal, a aspiração suprema do asceta que se aplica ao yoga, é a perfeita harmonia do eu inferior com o eu superior. Veja bem. A união do homem com a divindade, que, sendo onisciente, ilumina o yogi, permitindo-lhe perceber as verdades eternas do mundo visível e invisível. Para maiores detalhes, consulte os 2 excelentes livros
dois excelentes livros que existem, né? Introdução ao Yoga, de Bezan, Anne Bezan, Yoga Sutrani, ou Aforismo de Patanjali sobre yoga. São duas obras famosas. No que se refere à acepção filosófica da palavra yoga, ver filosofia yoga. Né? A palavra yoga, além de significar união, tem vários outros significados: conexão, harmonia, relação, via, método, caminho, poder místico misterioso, encanto, magia, mistério, devoção, doutrina, ensinamento, etc. Veja a amplitude do entendimento sobre a palavra yoga. Né? Em alguns casos é sinônimo de marga, que indica o caminho, ou sendeiro. Sendeiro significa o caminho estreito. Quando a gente fala assim, sendeiro luminoso, significa o caminho estreito. Né? E assim temos as expressões karma yoga, jnana yoga e bhakti yoga, que equivalem a sendeiro da ação, sendeiro do conhecimento e sendeiro da devoção, respectivamente. Então, aí veja bem a extensão que tem essa palavra no seu significado profundo, denominado yoga. É muito extremo, é um conhecimento de enorme extensão, esse conhecimento. Né? Muito bem. Então, merece de nós toda uma atenção muito grande para esse estudo. Muito bem. Agora vamos ver aqui, justamente, referente a yoga, temos a yogi, que é aquele que pratica yoga. Né? Então, quem é que pratica a yoga? É o yogi. Yogi, né? Não é conforme diz Eitel, que é um estudioso sobre o assunto, um estado de felicidade 6 vezes corporal e mental resultante da meditação estática, mas um estado que, uma vez atingido, torna aquele que o pratica dono absoluto dos seus 6 princípios, estando, então, consumido no 7º. Então, o estado de yogi. A perfeição da yoga produz, então, a manifestação de um estado de consciência chamado yogi. É o que se denomina aquele que consegue a perfeição na yoga, torna-se um yogi. Esse estado lhe dá pleno domínio devido ao seu conhecimento do eu, e do eu sobre seus estados corporais, intelectuais e mentais, que, incapazes de criar por mais tempo obstáculos e de atuar sobre o seu ego superior, o deixam livre para existir em estado original, puro e divino. É também o nome do devoto de quem pratica yoga. Quem pratica yoga é um yogi. Isso é muito importante. Né? Há yogis de 4 graus. Pratamahálpica, ou seja, que se encontra no estado preliminar. O Madruga Prática, aquele que obteve o estado de, nome difícil de falar, Ritambarajaprasthina, ou seja, o poder denominado Madhu Prática. São nomes difíceis de se pronunciar, né? E terceiro, Bhutendiagya, o que obteve o domínio sobre elementos e sentido na realidade sobre todas as coisas. E outro nome difícil também, uma quarta coisa, é o Atikrantabhavanadya, o que alcançou o Kaivalya. A palavra yogi tem, além disso, o significado de devoto, asceta, místico, partidário do sistema da filosofia yoga e assim por diante. Isso é muito importante, então, aquele que pratica yoga, no seu perfeito domínio, quando ele domina todos esses estágios, né, esses 8 estágios da yoga, isso, ele torna-se um yogi, um ser. No nosso sentido comum aqui, nós podemos dizer que torna-se um adepto. Isso. Vemos aí que nós temos 4 estágios inferiores, depois mais 3 superiores, ou uma 8ª coisa, originando 7 estágios. Né? Então, aquele que pratica yoga torna-se, no final, um yogi. E com isso, claro, ele expande, ele atinge uma expansão da sua consciência de modo absoluto dentro do padrão sucessório ao plano humano, né? Porque existem planos muito mais superiores. É claro que existem planos muito mais superiores ou do que nós consideramos como
da prática do da yoga, né? Planos superiores, que nós nem podemos imaginar. O universo é infinito, né? A gente não pode nem imaginar todas essas possibilidades cósmicas. Né? Aí está, então, uma importante observações sobre esses termos, né? Justamente a respeito do yogi e da yoga. Né? Então, aqui nós vemos aqui, teríamos aqui um novo estudo para fazer, mas aqui, devido ao adiantado da hora, eu vou justamente o estudo sobre Zaratustra, né? O grande legislador e fundador da religião conhecida por diversos nomes, tais como masdeísmo, magismo, parcismo e assim por diante. É o que a gente normalmente chama de Zoroastro. Né? Mas como esse estudo é bastante extenso, né? Nós vamos deixar para o próximo encontro e vamos, nessa etapa subsequente, vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós vamos fazendo a respeito do simbolismo arcaico das religiões. Nós temos feito consideradas sucessivas considerações a respeito também desse assunto extenso e maravilhoso chamado justamente o simbolismo arcaico das religiões. Então, Zaratustra vamos deixar para a próxima reunião. E agora vamos falar um pouco sobre, na sequência, o simbolismo arcaico das religiões. Então, nós podemos considerar nesse ponto o seguinte conceito. A alma universal, a matriz do universo, da qual nasce tudo o que existe, por separação, diferenciação, é a causa da existência. A causa da existência é a alma universal, né? A matriz do universo. Ela enche todo o espaço infinito. Olha só, enche todo o espaço infinito. É o espaço mesmo. E por isso tem o seu aspecto sombrio. A humanidade, em suas unidades, pode exceder os efeitos dessa luz somente pela santidade de suas vidas, produzindo boas causas. Na verdade, Lúcifer, olha, retornando ao termo Lúcifer, né? Lúcifer é o nome da entidade angélica que preside a luz da verdade, como a luz do dia. Né? A religião normalmente denomina Lúcifer como o anjo revoltado, o anjo do mal. Né? Na verdade, Lúcifer, o próprio nome vem do latim, né? Lux ferens. Lux ferens quer dizer portador da luz. Lux ferens é o portador da luz. Né? Então, luz é o nome da entidade angélica que preside a luz da verdade como a luz do dia. Aliás, Lúcifer está relacionado na Bíblia com a queda dos anjos, é uma hoste, um conjunto enorme de seres que foram os anjos caídos e nos deram a possibilidade da manifestação da tríade superior. É isso? A tríade que nós acabamos de ver agora, né? Quando estudamos a parte da yoga, né? Justamente Dharana, depois Dhyana e Samadhi. Né? Quando Lúcifer e as suas hostes caíram, anjos caídos, eles nos deram a possibilidade de desenvolver a tríade superior, que é justamente Dharana, Dhyana e Samadhi. Olha só, que coisa importante. Nos possibilitando ao ser humano atingir o estado de consciência humana e nos dando a possibilidade de nos tornarmos adeptos no futuro. Né? No grande evangelho valentiniano Pistis Sophia, se ensina que dos três poderes tríplices, o de Sofia, Espírito Santo, o mais instruído de todos reside no planeta Vênus ou Lúcifer. Lúcifer é a luz divina e terrestre, o Espírito Santo e Satã ao mesmo tempo, o espaço invisível, verdadeiramente cheio invisivelmente com a lente diferenciada. É a luz astral, os efeitos manifestados dos dois que são um, guiada e atraída por nós mesmos. É o karma da humanidade. A entidade é um tempo todo, pessoal e impessoal, por seus criadores divinos. A queda, nós já falamos a queda dos anjos, né? A queda foi o resultado do conhecimento do homem, pois seus olhos foram abertos. Lúcifer se converteu desde então em sua mente humanas. Olha lá, está vendo?
Lúcifer se converteu na sua mente, humanas. É a própria consciência. Foi Lúcifer que nos trouxe a consciência humana. Vamos repetir? Lúcifer nos trouxe a consciência humana. Olha só que importante, né? Aliás, isso aí está no próprio... na Bíblia, tá? Quando Lúcifer, encenado pela existência de uma serpente que leva a Eva a comer o fruto proibido, é a ação de Lúcifer, né? Levando o ser humano, no caso a Eva, a comer o fruto proibido e entregando o fruto ao seu marido, Adão, né? Então, a queda... Então, Lúcifer foi aquele que nos abriu o caminho da mente humana, né? E em cada um de nós existe, desde o nosso aparecimento na Terra, o dourado fio da contínua, periodicamente dividido em ciclos passivos e ativos, de existência sensível nessa Terra e suprasentível no Devachan. É o Sutatma, o fio luminoso da mônada impessoal e imortal, na qual se enfiam como contas nossas vidas terrestres ou egos transitórios. Lúcifer é o portador da luz, que está, pois, em nós. Então, justamente, quando Lúcifer desenvolve em nós, produz a possibilidade do desenvolvimento da tríade superior, então estabelece-se, isso já estava definido por lei cósmica, essa ligação que existe entre nós e a mônada, né? Porque somos projeções monádicas. Esse fio que nos liga à mônada chama-se Sutatma. Isso. Fio de Sutatma, né? Então, o Sutatma é o fio luminoso da mônada impessoal e imortal, na qual se enfiam como contas nossas vidas terrestres. O alma. Não haveria diferença entre o homem e o animal. E é justamente nessa linha de Sutatma que estão como contas específicas, né? Que a gente já chama de átomos permanentes, todas as experiências que nós temos nas vidas anteriores. E quando o ser desencarna, esse rosário, essas contas, são recolhidas justamente para a consciência, o mental superior, né? Dharana. É tudo recolhido em Dharana, para depois, então, haver a possibilidade da reencarnação, com a projeção novamente desse fio de Sutatma, trazendo todas essas potencialidades, com os respectivos ações kármicas, para que o ser humano receba a possibilidade da sua evolução espiritual, né? A arte da magia divina está na faculdade de perceber a essência das coisas na luz da natureza e usar os poderes da alma para produzir coisas materiais procedentes do universo invisível. O espírito da natureza é uma unidade que cria e forma tudo, que atuando por um meio do homem pode produzir coisas maravilhosas. A luz astral é a matriz do universo, o mistério magno do qual tudo nasce por separação ou diferenciação. É a causa da existência, como finita que é, e tem seu aspecto sombrio. A humanidade mesma é quem determina a inevitável ação e reação do grande agente mágico. É claro que nesse processo de descida da vida e energia, na verdade, nós atingimos, depois de passar pelo segundo trono para o terceiro trono, aí há o surgimento da consciência humana e essa concepção da polaridade. Por isso que o nosso mundo é polar, né? Nós temos a concepção da polaridade. Mas, na verdade, a polaridade não consiste em duas coisas opostas. São coisas que fazem parte da mesma natureza. Por isso que o nosso mestre nos ensinou: quem entende a polaridade, entende tudo. Satã, o dragão ígneo vermelho, Lúcifer, o portador da luz, está em nós. É a nossa mente, nosso tentador e nosso redentor, nosso salvador da pura animalidade. Aí está a diferença da religião. Na verdade, a religião diz assim: onde está Satã, que eles chamam de demônio, do diabo, né? Está fora de nós. Esse diabo, o demônio, está nos perseguindo e nos induzindo a tomar caminhos ruins na nossa vida, né? Está tentando nos prejudicar. Não, não é assim. Na verdade, esse Satã que a religião fala está dentro de nós, faz parte da nossa própria natureza, né? Então, repetindo, Satã, o dragão ígneo vermelho, Lúcifer, o portador da luz, está em nós. É a nossa mente. Nosso tentador e nosso redentor. Nosso salvador da pura animalidade.
Então, Satã é justamente a possibilidade da manifestação divina no plano físico denso, né? Por isso que surge o nome Satanás. Vem daí o nome, Satanás. Né? Todos os 7 deuses primordiais tinham um estado duplo, um essencial e outro acidental. No primeiro eram os construtores, moderadores e regentes deste mundo, e no estado acidental tomavam o corpo visível, desciam à terra e reinavam como reis e instrutores das hostes inferiores, que haviam encarnado como homens. Então, nós temos. Então, através disso, nós vemos uma importância muito grande, existência, né? Nessa questão que nós vimos aí, nós vimos a noção da yoga, né? A estruturação que nos dá, até a realização da vontade em nós, e depois a descida de Lúcifer, em tempos da Lemúria, para nos possibilitar o desenvolvimento da tríade superior. Veja bem como as coisas funcionam. Então, nós estamos realizando o nosso trabalho. Nós não somos seres humanos, nós estamos vivendo a experiência humana. Estamos vivendo aquilo que faz parte desse projeto universal, em que a mônada projeta de si a sua consciência, né, para o mundo inferior, e nós perdemos essa consciência divina que tem que existir em nós quando nos tornamos adeptos, e tudo isso faz parte de um mecanismo enorme do universo chamado evolução universal. Não é verdade? É claro, o que acontece aqui na Terra deve acontecer de maneira similar em outros planetas, em outras galáxias, em outros lugares específicos do nosso universo como um todo. Vejam só como é importante esse estudo da ciência iniciada das idades, justamente considerando o aspecto de totalidade, né? Tentando entender como as coisas funcionam de maneira única, de maneira global. Isso é muito importante, né? Na verdade, como sempre, a religião vê por partes. Né? A religião profana, ela vê por partes, ela vai dividindo por partes, né? Mas acaba não vendo na forma essencial. Né? Mas o religare, a yoga, todo esse processo que nós indicamos no encontro de hoje, nos leva ao entendimento superior para a realização do estado de adeptado em nós. Que não é o final de tudo, não, é apenas um estágio, né? Quando nós atingimos o estado de adeptado, nós tornamos super-humanos, e daí caminhamos para estágios superiores. Isso acontece aqui na planeta Terra, em todos os cantos do universo, de uma maneira determinada pela lei cósmica justa e perfeita. Muito bem, meu irmão Carlos Nascimento é o que nós tínhamos aqui nessa primeira parte para apresentar, um estudo maravilhoso, né, da yoga, do yogi, da consciência. E aí, então, nós abrimos agora para os nossos irmãos, para a gente comentar esses assuntos, receber sugestões, perguntas, etc. Estamos à disposição. Muito legal, professor. E a gente ficou com gostinho de ouvir o Zoroastro, viu? Então semana que vem tem mais, né? Aí na semana que vem nós vamos ver o Zoroastro, que é justamente a continuidade, né? Isso aí foi na Pérsia, na antiga Pérsia. Na Pérsia, Foi aliás, não existiram, o que a ciência iniciática da idade diz que não existia um Zoroastro só, foi uma dinastia de Zoroastro. Uma dinastia de Zoroastro, né? Então, é um estudo bastante interessante a ser desenvolvido, e na próxima semana nós estaremos aqui atacando esse assunto. Muito legal. O senhor finalizou aí com a parte de religião, atingir a tríade, professor. Será que esses mestres religiosos que a gente tem hoje no momento, Dalai Lama, o Papa, o senhor acha que eles conseguiram chegar perto dessa tríade superior? Eu não quero fazer julgamentos, né? Mas eu quero dizer que a quantidade de adeptos no mundo é muito pouco. É muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. Sabe quantos seres adeptos tem no mundo? Segundo as ciências exatas, 30, 40, 50.
É uma quantidade mínima, mínima. É uma quantidade mínima, muito pouco. Mínima, né? E esses seres já estão ligados com a grande fraternidade branca, né? É difícil de imaginar que olhar para o que nos rodeia e ver adeptos. Né? A gente vê, na verdade, a gente olha para o ser humano e vê defeitos, né? Então, sem julgamento, né? A gente vê fraturas no comportamento, né? Coisas que não deviam ser feitas e é feita. A gente vê uma certa indecisão. Isso não é coisa do adepto, né? O adepto não é assim. O adepto tem que dar uma visão mais. É muito difícil a gente ver. Agora, eu quero dizer o seguinte também, olha, é muito difícil a gente ver o adepto como ele é. Isso. Como é difícil também a gente ver o nosso mestre, né? O nosso mestre, né? O nosso mestre está sempre junto de nós. Nós estamos cercados de mestres, mas dificilmente nós os entendemos, ou os vemos, ou sentimos a sua presença, né? Então, é muito difícil na humanidade. Existem poucos adeptos, né, fazendo seu trabalho na humanidade. Então, a gente não pode generalizar. O que a gente vê no comportamento humano são sempre falhas e situações que não deveriam ocorrer, né? Mas sem julgar ninguém, né? Não vamos julgar ninguém, porque o julgamento é só o pai pode fazer, né? Mas estamos caminhando. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma consideração a fazer? E Carlos, só para deixar um recadinho, como sempre, para o pessoal que está aí acompanhando aqui no chat e acompanhando o nosso programa, né? Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, embaixo, né? Clica ali na setinha ali do joinha. Isso nos ajuda bastante, porque a plataforma, ela, cada vez que alguém clica, né, na setinha ali do gostei, ele impulsiona, a plataforma ela impulsiona o nosso vídeo, e isso ajuda tanto no desempenho do canal, como também a divulgar aqui o nosso conteúdo. E para aqueles que ainda não são inscritos, caso esteja passando aqui pela primeira vez ou já acompanha o canal e não seja inscrito, a gente pede que você clique no botão aí do inscreva-se, né? E no botãozinho ali no sininho de notificações, que você será notificado sempre que tiver alguma atividade nova no canal, além dos programas aqui já habituais. A outra informação é que a gente pede que você compartilhe esse conteúdo para algum colega, uma pessoa que você sabe que goste, né, desse conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, se quiser, caso queira perguntar alguma coisa, deixe aqui também um comentário embaixo do vídeo, né? Ou você deixa aqui agora, se você estiver online ao vivo conosco, pode colocar aqui uma pergunta, ou posteriormente, caso esteja vendo esse vídeo gravado, você pode colocar aqui embaixo, né, uma questão, um comentário. Os comentários todos são lidos e perguntas são todas devidamente respondidas pelo professor Walter, tá? Lembrando que hoje é o programa de número 152, para aqueles que estão iniciando aí os seus estudos, pretendem ainda iniciar, né? Seja começando algum grau aí de alguma escola iniciática, até mesmo da eubiose, ou queira apenas entender um pouco melhor desse universo, né? Todos os conteúdos aqui do canal, com a abordagem exclusiva aí do professor Walter, elas te colocam, né, numa orientação, te colocam, te iniciam, né, vou colocar assim, no começo aí, para você ter uma base fundamental, pelo menos para entender e familiarizar com essa linguagem. Então, temos aqui no canal aí, hoje é o programa de número 152, então temos aí 152 vídeos somente do projeto Iniciação, além dos todos os outros que já estão aí no canal. Então é isso, e para finalizar aqui da minha parte, passando para o professor, o senhor havia comentado, aliás, o senhor abriu a conversa de hoje falando sobre a questão aí
das dimensões, do tempo, né? Da quarta, quinta raça, da quarta, quinta, terceira dimensão, enfim, essas dimensões e a questão do tempo são temas aí que a gente não tem muito entendimento, né? A gente quebra um pouco a cabeça para entender um pouco o funcionamento e eu penso assim, quando a gente fala dessa transição, né, de uma dimensão para outra dimensão, né, ou essa questão do tempo, essa linha do tempo, né, às vezes as pessoas, ou a gente pode até ficar pensando assim que, poxa, mas estão falando que está mudando, que vai mudar, que tem, mas nada acontece, está tudo igual. É importante também a gente dizer, eu gostaria que você comentasse sobre isso também, professor, que a coisa é muito lenta, muito devagar, é muito, né, a gente não percebe essa mudança de fato, né, assim, de forma, né, tanto é que, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, de 1900, somente de 1900 para cá, que já são 120 e poucos anos, né, olha a mudança que o mundo aconteceu, a gente não percebe essa mudança, né, e a gente, em corpo físico, a gente não consegue viver o suficiente para acompanhar também essas mudanças, né? Basta dizer que, por exemplo, na década de 90 a gente não tinha nem celular, né? Então, assim, olha isso. Um adolescente hoje, ele não sabe o que era um telefone de disco, né? Aquele que tinha disco. Ele nem imagina que na década de 90 não tinha internet e uma série de coisas que hoje em dia nós temos acesso né, que na década de 90 não tinha. Se há 1000 anos atrás nós estivéssemos fazendo uma chamada como essa que nós estamos fazendo aqui, usando smartphone para falar com uma outra pessoa, como nós fazemos hoje em dia, né, nós seríamos acusados de bruxaria, feitiçaria, seríamos queimados em alguma fogueira, alguma coisa, sei lá o quê, né? Então, olha o espaço de tempo, como que as coisas acontecem, né? Então, essa transição de tempo, de eras, de dimensões, ela de fato é muito... Eu não sei se ela é muito lenta ou se a nossa idade física, né, a nossa vivência aqui no plano físico, ela não consegue acompanhar ou ela é muito curta o suficiente para a gente perceber em tempo real. O que o senhor pode falar sobre isso, professor? A questão do tempo é um enigma, né? A própria, isso não é uma coisa que não é a ciência inicial das cidades, é a astronomia que fala, né? O Big Bang, né? A ciência diz, tinha um pontinho, né, de uma concepção matemática, né? E aquele pontinho explodiu. Quando foi isso? Há 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos. Olha, isso tudo, as galáxias, né? Surgiram as galáxias, etc. Mas hoje, muitos cientistas na física quântica, né, perguntam, mas o que existia antes do Big Bang? O que existia antes? Né? Veio do nada? Como é que a gente pode imaginar que uma explosão veio do nada? Dá para imaginar isso? Agora, então por isso que os cientistas hoje dizem que não, atrás desse ponto que explodiu tinham outras coisas, outros universos e assim por diante. E a ciência iniciática fala sobre isso, né? A ciência iniciática fala que existem os ciclos evolutivos, né, no tempo e no espaço, né, e chamado as noites e os dias de Brahma, né? Então, existe a noite de Brahma, depois o dia de Brahma, né, com 7 estágios, né, e tem um ponto de transição que é um pontinho justamente que a gente pode até relacionar com o Big Bang, né, com a explosão do universo inicial, né? Então, a ciência está caminhando para esse entendimento, né? Agora, é claro que é algo difícil para a gente entender, né? O Sol, por exemplo, o Sol tem 10 bilhões de anos, diz 10 bilhões de anos, né? Mas a própria ciência afirma que o Sol ele vai se encolher,
Ele vai se dilatar, está se dilatando, depois ele vai se encolhendo, 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 chega uma estrela muito densa e surge uma supernova, explode novamente, explode uma supernova, né? E está cheio de supernovas pelo universo, a ciência detecta, né? E aí surgem novos planetas, novos sistemas, outro sistema solar e assim por diante. Então, o que nós temos nessa visão, e a ciência está chegando a esse ponto, que tudo é cíclico, né? Como Lavoisier deixou, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, processo de transformação. É claro que quando nós olhamos esse panorama gigantesco, né? As raças, por exemplo, durando milhões de anos, né? Quanto tempo existiu a terceira raça-mãe lemuriana? Milhões de anos, né? Atlântico também. Não é 1 milhão, 2 milhões, nós são 200, 300 milhões de anos. É algo inconcebível para nós. Mas inconcebível para nós, porque nós vivemos ainda no aspecto da materialidade, né? Da materialidade. É por isso que nós repetimos, a questão do nosso irmão falou a questão do tempo, né? É por isso que Jesus, no Evangelho, ele fala: o fim dos tempos nem os anjos sabem, só o Pai. Eu entendo, nós podemos entender como o fim dos tempos é justamente quando a consciência sai desta dimensão da materialidade que nos restringe ao tempo e tem uma visão cósmica do aqui e agora, né? Tudo nesse momento. É muito difícil de entender isso, né? O aqui e agora. O budismo fala o aqui e agora. O budismo diz, não existe passado, presente e futuro, é o aqui e agora. É isso. Então, é muito difícil a gente entender isso. A gente diz assim, a evolução é uma coisa muito extensa, né? São bilhões e bilhões de anos. Né? As raças existem durante milhões e milhões de anos. Mas isso não é o nosso entendimento de polaridade, né? Nosso entendimento de terceira e quarta dimensão. Mas à medida que a gente vai atingindo novas dimensões, a gente vai chegando no fim dos tempos. A gente vai chegando no fim dos tempos, uma visão cósmica, né? Momentânea das coisas. Somente um ser. Imagine, Jesus falou que nem os anjos sabem. Imagine a grandiosidade que é esse conhecimento. Jesus falou, nem os anjos sabem, está no Evangelho, nem os anjos sabem a respeito dos fins dos tempos. Então, isso é uma coisa ligada com o eterno, né? O imanifestado, que nós não podemos nem imaginar ainda essa questão toda. Então, realmente, na nossa visão humana, é muito extenso, né? São milhões e milhões de anos nesse processo existencial. Mas isso tudo está relacionado com justamente o padrão dimensional que nós vivemos. É o padrão dimensional que nós vivemos. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele deixou um conhecimento que eu não vi a HPB falar sobre esse assunto. O nosso mestre, ele avançou. Ele pegou todo esse problema de Blavatsky e avançou no tempo, né, vendo novas condições. O nosso mestre nos diz que o tempo está se acelerando. Isso ele afirmou em Revelações. Ele está dizendo que esses processos evolutivos estão se acelerando, estão se tornando mais rápidos. As rondas, os processos estão se tornando cada vez mais rápidos. Isso realmente já indica um processo de caminhar dimensional para outras dimensões, né? Então, a gente fica espantado quando a gente fala em bilhões e bilhões de anos, mas, de maneira simples, a gente diz assim, para a divindade isso aí é um piscar de olhos, é um estalo, a gente não pode nem imaginar o que seja, né? É o aqui e agora, né? É uma coisa inimaginável para nós. Mas é algo fantástico. Mas devemos entender, eu acho que a questão é que nós devemos entender o seguinte, que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos caminhando através das dimensões. E a visão que nós temos das coisas vai se tornando diferenciada. Até o ponto que, evidentemente, chega o fim dos tempos. Ou seja, a pessoa já não vive mais naquela concepção do temporal, do presente, passado e futuro, e vê tudo de maneira instantânea, né? Nós podemos até ver aqui, pela ciência iniciada das idades, nós podemos ver o adepto, por exemplo. Um adepto, quando atinge o nível de adeptado, ele pode penetrar nos arquivos acásticos, olha só. Isso a gente tem aqui.
através do conhecimento da yoga, etc., ele entra no segundo trono, né? Em Vishnu, e entra nos arquivos acásticos. Então, para ele, praticamente, o tempo já tem uma outra dimensão. Ele vê o passado, ele vive no presente, passado e futuro imediatamente. Nos arquivos acásticos, né? Ele consegue ver o futuro, o passado e o presente e o futuro de maneira instantânea. Né? Mas só um adepto pode fazer isso, né? Penetrar nos arquivos acásticos. Né? E, além disso, o nosso mestre falou que um adepto ele pode viajar pelo sistema solar inteiro. Olha só, ele pode viajar pelo sistema solar inteiro. Que coisa. Então, veja bem, isso bate, de acordo com essa consideração que o nosso irmão Catira falou, bate justamente agora com a física quântica, né? A gente vê quem não é especialista vai ter dificuldade de entender isso, mas pelas informações que nós temos nos livros e vídeos da internet de especialistas, né? A física quântica nos afirma que o tempo e o espaço é zero. Olha que importante. O tempo e o espaço é zero. Então, é uma nova visão de universo. E o nosso mestre afirma que as coisas estão caminhando de maneira acelerada. E é impressionante que nas comunicações que nós temos pelos caminhos não iniciáticos, na mídia, a conversa é a mesma. Né? A gente diz assim, puxa vida, todo mundo fala assim, mas o tempo está passando rápido, né? A gente conversa, em qualquer lugar que a gente vai, ela fala assim, puxa vida, mas como passou o tempo? Antigamente era tudo lento, né? Tudo lento, agora é tudo rápido, né? Mas é verdade, né? Aí tem a ressonância Schumann, né? Tem essa relação com a ressonância Schumann, uma série de teorias, etc. Mas a verdade, sim, é que o tempo está passando de maneira mais acelerada. Isso o nosso mestre nos afirmou. É claro que isso aí está condicionado ao nosso estado de consciência vibracional. Estado de consciência vibracional. À medida que a gente vai aumentando o nosso plano vibracional, as coisas vão acontecendo de maneira mais rápida, né? Até que um dia acontece o fim dos tempos e nós entraremos numa esfera além dos anjos, numa consciência cósmica universal. Isso aí realmente está acima do nosso entendimento presente. O assunto é muito difícil, não é fácil. O assunto é difícil da gente ser relacionado, né? Porque aí nós estamos muito ligados com a polaridade, né? Por isso que o nosso mestre nos ensinou, quem entende a polaridade entende tudo. Então a questão toda é vencer essas barreiras e através da iniciação nós temos esta possibilidade desse entendimento. Eu quero só fazer um comentário aqui para complementar o nosso irmão Gilberto Catira. Nós falamos sobre a yoga, né? Aqui nesse trabalho da HPB é citado 8 estágios, né? Mas na eubiose, de maneira mais sucinta, chama-se de 7 estágios, né? 4 estágios nacionais e 3 superiores, que são os níveis da yoga de Patanjali. Né? Isso eu quero dizer que quem vier para a eubiose, vier estudar, a pessoa vai vivenciar isso através dos graus, através das práticas yógicas, através dos ensinamentos dos diversos graus, justamente esta concepção da yoga de Patanjali, a visão do universo dentro desse centenário específico enfocado pela yoga, né? Pela yoga, justamente, especificamente falando da yoga de Patanjali. Então, é isso que eu queria falar, meu irmão Gilberto Catira, é um assunto difícil, mas estamos aí. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados, depois a gente volta aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Vou ver se tem alguma pergunta aqui, alguma consideração. Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é o Centro de Terapias Holísticas que fica lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem um telefone via WhatsApp, o prefixo de São Lourenço é 35 e o número do telefone é 99756-6874. Tem o endereço aí também do Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e em São Paulo, 2 endereços em São Paulo, no Departamento da Eubiose do Sumaré e de Santana.
Eu queria também falar sobre a nossa próxima roda de conversa. Toda terça-feira, aqui no canal Conexão 3005, temos a nossa roda de conversa. E terça-feira, agora, dia 8 de abril, no mesmo horário, às 20h40, teremos a nossa roda de conversa, Conversa Iniciática 5, né? Mestres e Jesus Cristo. Então, o grupo aqui do canal Conexão, o professor Walter, eu, Carlos Antônio do Nascimento, a Daniela Troncoso, o Gilberto Cartilho e o Eduardo Nunes, vamos estar participando dessa roda de conversa com um tema muito, muito bacana, né? A gente vai falar sobre os mestres e também sobre Jesus Cristo. O tema vai abordar os assuntos como Sermão da Montanha, Vida Iniciática, Mensagem para o Milênio, Tônica do Amor, Influência no Ocidente, Vida Exemplar, Parábolas, Sacrifícios, Apóstolos e Evangelho, Milagres e Missão da América do Sul. Então, o tema é muito interessante, é muito bacana e também muito atual, né? Porque tudo isso muita coisa disso está acontecendo agora no momento atual. Então, só lembrando, é terça-feira agora, dia 8 de abril, às 20h40, no mesmo horário. Então, era isso. E só lembrando, quem quiser se ingressar na série Peregrino, a gente ainda está aceitando inscrição lá no Departamento de Santana, Rua Conselheiro Saraiva 538. É só fazer contato, tá? Via telefone, o telefone está aí, é 11 29 250769. E também pode ser feito também pelo EAD, quem não estiver em São Paulo, quem estiver no interior, quem estiver em algum lugar do Brasil, que não tenha departamento, você pode também entrar em contato com o site da Eubiose e verificar como faz a inscrição para o EAD, Série Peregrino. Bom, é isso, professor. Carlos, Oi. aqui o Guilherme Gonzalez Neto, ele falou uma coisa interessante aqui, que eu não esperava que alguém tocasse nesse assunto, né? Ele fala assim, o agente 86 era um bruxo. Eu devo dizer que o agente 86 é algo do século passado. Eu não perdi um filme do agente 86, que era muito bem feito, né? Inclusive, quando ele ia conversar com o chefe dele, baixava uma cúpula, né? Baixava uma cúpula assim para ninguém ouvir, né? Aquela cúpula baixava, ficava tudo só entre eles a conversa, né? Tem uma bruxaria ali, uma coisa interessante, né? Ligada com as dimensões. Mas existiam outros filmes também muito interessantes. Por exemplo, Ginger é um gênio, uma coisa fantástica. Isso. A Feiticeira, né? E também aquele filme Perdido no Espaço, e uma série que tocavam já no século XX, tocavam nesses assuntos, justamente a feitiçaria, a magia. Isso. Já iam lançando. Eu quero dizer que esses filmes não acontecem por acaso. Eu quero dizer, esses filmes podem parecer assim, eles fazem por acaso. Não, não é por acaso, não. Isso tem a lei que provê isso. A lei cobra esses conhecimentos para ir atiçando a curiosidade na mente humana, né? Então, é algo. O homem não faz nada, o ser humano não faz nada, ele é apenas veículo, né? Então, esses filmes que ele envolveu a gente em 86, e já citei vários aqui, né? E, inclusive tinha um filme lá da uma viagem espacial, né? Viagem ao Túnel do Tempo, tinha a viagem espacial. Aquela viagem espacial também, eles 2001, 2001, eles entravam muitos assuntos ligados com esse entendimento de magia, de transformação, etc. Né? Quer dizer, não acontece por acaso, isso tudo faz parte, os mestres vão jogando essas sementes para ir despertando na consciência humana essa visão de futuro, de nova dimensão e assim por diante. Assim como os contos de fada também, né? Quer dizer, conto de fada não é a criação do ser humano, é justamente esses contos de fada, né? A Bela Adormecida, Pinóquio, esse negócio. Isso a Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera tem conhecimentos iniciáticos embutidos aí. Então, você vê que a lei cósmica vai jogando esses conhecimentos justamente para a humanidade. Que eu já falei, a amarelinha, a amarelinha ela foi descoberta lá no Roma Antiga, a amarelinha desenhada no pátio no lugar. As crianças brincavam de amarelinha.
E a amarelinha representa as 10 sefirotes, né? As 10 sefirotes, árvore da vida. A árvore da vida, né? Então, a amarelinha não é uma coisa que acontece por acaso. Até hoje, tem crianças que ainda brincam de amarelinha, né? Nas escolas, etc. Isso é um conhecimento iniciático que as crianças já brincavam lá na Índia, na Índia, com certeza, no Egito e em Roma, com certeza, porque foi descoberto um desenho da amarelinha no chão, nos pisos Então, isso não acontece por acaso, né? Na amarelinha, a pessoa tem que ir pulando de casa em casa, são 10 níveis, olha, 10 níveis evolutivos, né? Tem que 1, 2, 3, 4, tem que jogar pedra, e a gente tem que pular com uma perna só, é isso? E a perna só, a criança desequilibra. Esse desequilíbrio justamente é as dificuldades evolutivas que tem na caminhada. Então, a amarelinha é um conhecimento iniciático. Então, aí está respondendo ao nosso irmão aí, do Agente 86, foi uma boa lembrança. O Guilherme Guazelli. E logo aqui embaixo ele coloca Cone do Silêncio. Cone do Silêncio, baixar o Cone do Silêncio, assim, para eles não, somente o chefe e o agente 86 conversarem, né? É muito interessante. E, bom, extrapolamos nosso horário um pouquinho, professor. Eu queria agradecer o professor pelos ensinamentos e lembrando a todos que semana que vem o professor vai falar sobre Zoroastro, né, professor? Vamos começar com Zoroastro, né? E depois, na sequência, nós vamos fazer um estudo sobre justamente o glossário teosófico. Isso, muito legal, muito bacana. Já na próxima, terminando essa fase aqui, desses estudos preliminares, de Zoroastro, você que está terminando essa fase, aí nós vamos fazer um estudo específico sobre o glossário teosófico, a origem, a função do glossário, que é uma obra maravilhosa. Eu recomendo, viu? Toda pessoa que está fazendo o grau de iniciação tem que ter um glossário teosófico. Viu? Isso é inevitável, né? Muito bom, professor. Eu quero agradecer ao professor Walter pelo conhecimento trazido. Eu quero agradecer a todos que participaram hoje do nosso programa, Projeto Iniciação 152, e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo, até terça-feira aqui na nossa roda de conversa e até o próximo encontro, sábado que vem. Boa noite. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Um bom restante de sábado para todo mundo, um bom domingo. Descansem e na terça-feira estaremos aqui, equipe do Projeto Iniciação toda, e também no próximo sábado, anote aí na sua agenda. Então, um bom descanso a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Até terça-feira. Vamos falar aqui, vejam bem, nesse canal, falar sobre Jesus o Cristo, hein? Depois, no sábado, voltamos aqui na continuação do nosso projeto de iniciação. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.